Olá, meus irmãos. Hoje eu quero ser incisivo com você. Não desça, não ouça. Para entender melhor o que eu estou falando, eu quero ler o texto lá de Neemias, capítulo 6, versículos de 1 a 4, que diz assim: Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhe mensageiros a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Essa história é a história de Neemias, que era um copeiro do rei, um eunuco na casa do rei, e o rei de um povo que estava dominando o povo judeu, né? O povo de Jerusalém. Jerusalém havia sido destruído pelos babilônios, 70 anos de exílio, então os muros estavam destruídos da cidade, o povo que continuou lá estava na miséria, mas então Neemias, quando soube disso, ele chorou e começou a jejuar e orou a Deus para que Deus fosse com ele, para que ele pudesse reconstruir os muros, mesmo sendo tão pequeno. Porém, Deus, o grande Deus era com ele. Então, pelas mãos de Deus, ele falou com o rei, e o rei autorizou ele, através de cartas, ir lá e reconstruir os muros. Só que é lógico, quando Deus é conosco, quando a obra que nós fazemos interessa a Deus, sempre vai haver oposição. Isso é normal. E não foi diferente com Neemias. O texto que nós lemos, Sambalate, Tobias e Gesem fizeram de tudo para essa obra não ir para frente. E nesse texto que nós lemos, eles queriam que Neemias fosse conversar com eles, mas eles queriam fazer mal. Então Neemias mandou um recado para eles. Neemias nem foi. Neemias mandou um recado. Olha, estou construindo uma grande obra e não vou descer daqui para falar com vocês. E assim foi 4 vezes, conforme o texto que nós lemos. É muito interessante, meus irmãos, quando nós estamos fazendo uma obra para o Senhor, quando nós temos um sonho, um projeto, algo que nós sabemos que Deus é conosco, nós oramos, a oposição vem, e vem primeiro através de uma boca, lábios, tentando fazer-nos desistir, fazermos com que nós tenhamos medo e não prossigamos naquilo que Deus tem para fazer conosco ou através de nós. Mas a nossa atitude, ela deve ser firme, como foi a atitude de Neemias. Sabe, isso não é novo. Lá no Éden, lá na queda de Adão e Eva, foi assim. Eles estavam num alto lugar. Eles estavam num paraíso, num lugar de intimidade com Deus. Deus falava com eles face a face. O melhor lugar é impossível. Não havia tristeza, dor, não havia morte. Mas então, eles deram ouvidos a uma serpente. Eles deram ouvido à voz que vinha de baixo. Eles desceram para ouvir. E todos os males, doenças, maldades, mortes, tudo que nós temos de ruim na humanidade se deu, porque lá no Jardim do Éden, alguém deu ouvidos para quem estava embaixo. Alguém desceu e ouviu. Nunca dê ouvidos. Nunca desça da sua posição de filho, filha de Deus, de alguém que está numa posição de santificação, de santidade, para dar ouvidos a bocas que querem destruir a obra que Deus tem para fazer em você e através de você. Nunca faça isso, nunca desça. Nunca frequente lugares, nunca se sente à roda de pessoas que vão usar os seus lábios para destituir o que Deus tem para a sua vida, para fazer frustrar os seus sonhos, para te deixar com medo, para te deixar atemorizado, para fazer você perceber que é menor do que realmente você é. Lembra da história de Neemias? Neemias era um simples copeiro, era um eunuco, mas ele, com a ajuda de Deus, se tornou alguém histórico,
Alguém que tem o nome dele num livro da Bíblia. O livro de Neemias. Um simples copeiro se tornou governador de Jerusalém. O cara que reergueu os muros e se tornou governador daquele lugar. Que foi importantíssimo para a história do povo de Deus. Deus quer fazer isso com você, não importa o quão pequeno você se ache. Mas haverá vozes que tentarão te diminuir e dirão que você é pequeno, que você não consegue, que você vai se destruir. Sequer desça. Sequer frequente lugares onde possam estar essas vozes. Sequer sente ou se relacione com essas pessoas. Como está escrito lá em Colossenses capítulo 3, pense nas coisas que são do alto, onde Deus está, onde Cristo se assenta. Pense nas coisas que são do alto e não dessa terra. Viva numa mente elevada, com uma mente nos céus, com uma mente no alto. E então você jamais sentirá a tentação de descer para ouvir essas vozes. Que Deus dê força para você estar cada vez mais firmado na palavra dele, nas promessas que ele tem para a sua vida. Que Deus te dê força para estar cada vez mais ciente de quem você é com a ajuda de Deus. Que Deus faça você perseverar na oração, conforme foi a história de Neemias. Tudo começou como uma oração na vida de Neemias. Neemias assentou, chorou e orou. Que você saiba a importância da oração. Porque através da oração, da intimidade com Deus, você passa a perceber quão grande você é quando tem um Pai, um Deus acima de você, supervisionando a obra que Ele tem para fazer na sua vida, em você e através de você. Que Deus abençoe a obra que Deus confiou nas suas mãos, seja ela qual for, seja um sonho, um projeto que você esteja fazendo, ou seja uma missão que Deus te confiou na casa de Deus, seja o que for que você esteja fazendo, ou quem sabe um sonho que você almeja, que você deseja e que Deus quer fazer se concretizar na sua vida. Que Deus faça realizar, que Deus faça cumprir tudo isso na sua vida, conforme deseja o seu coração. Que você não venha retroceder, nem descer e jamais dar ouvidos a essas pessoas que queiram te destruir. Deus abençoe grandemente, que essa palavra penetre o seu coração, te encoraje e você saia melhor no meio das lutas. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.